Oi, eu me chamo Expedito Rosa, líder do time Enactus UFC, e vou falar sobre um assunto muito importante dentro de qualquer time e de qualquer empresa como um todo, a cultura organizacional. Mas antes de falarmos sobre cultura organizacional, é necessário que falemos sobre o porquê de ela ser tão importante e necessária. Implementar uma cultura é uma tarefa difícil, mas pelo fato de precisar de ações reincidentes, ela é capaz de se manter por anos, além de ser uma forma de manter todo o time unido por um propósito e criar vínculos além dos trabalhos nas comunidades. A cultura é o seu posicionamento e o seu diferencial. Então, para começar tudo isso, é necessário especificar também que lideranças devem ser exemplo. Caso contrário, a cultura não será seguida por ninguém. A cultura é então a forma de interação das pessoas em um ambiente e como esse ambiente evolui baseado nessas interações. Ela é composta essencialmente do que comunicamos, em todas as suas formas, e o significado que as pessoas derivam disto, desde o local físico, do mobiliário, da forma como o espaço está dividido, cores, o jeito que falamos, o tom de voz, etc. Então, desenvolver conscientemente a cultura de uma empresa não é fácil. Tem a ver com a consistência com que geramos e atendemos às expectativas criadas, com os exemplos que criamos, com as decisões que tomamos, com as histórias que contamos e, principalmente, com as pessoas que contratamos e as que mandamos embora. A cultura torna-se palpável na linguagem que as pessoas usam, nos rituais que elas participam, nos símbolos adotados, nos tipos de recompensa e em tudo que representa o time. Definir missão, visão e valores e se pautar neles para tomar decisões também é uma parte muito importante para se criar uma cultura organizacional de um time. James Allen, sócio da Bain & Company, acredita que existem 5 lições fundamentais para manter a alma de uma pequena empresa, mesmo quando ela começa a crescer. E isso está intimamente ligado com a cultura dela. A primeira é a clareza de propósito. E nesse ponto é importante passar esse propósito adiante para as novas lideranças. Dentro da Enactus UFC, a gente faz isso através das nossas reuniões gerais e com conversas entre os membros para entender onde queremos chegar e o que queremos fazer dentro da nossa gestão. Segundo, é a liberdade dentro do limite. O trabalho do líder é ser claro mais sobre o que e dar liberdade sobre o como. O terceiro é a comunicação sem burocracia. Esse ponto é sobre você ter uma dúvida e não precisar necessariamente mandar um e-mail para saber mais sobre. E conseguir resolver isso, por uma conversa de WhatsApp ou uma ligação, etc. Que é exatamente o que a gente faz dentro do time. O quarto é a interdependência. Esse ponto se trata de construir uma equipe e reconhecer que é sempre melhor trabalhar em conjunto do que trabalhar isoladamente. O quinto é generosidade de espírito. E ele tem muito a ver com proteger os novatos, tirar dúvidas, criar laços, etc. Dentro da UFC, a gente utiliza dinâmicas que ajudam a fortalecer esses laços, principalmente a dinâmica da roda viva na nossa imersão, que eu vou exemplificar mais à frente. Certo, mas isso são apenas definições. Como então colocar em prática o que precisamos para a construção de uma cultura dentro do time? O principal é lembrar da missão, da visão e dos valores. Não basta uma frase bonita ou uma série de valores pomposos. É necessário que esse sentimento pulse e se mostre em cada pessoa do time. É preciso que as pessoas entendam que aquilo que os move é real. Tomando como exemplo, a missão da Enactus UFC é melhorar a vida das pessoas, desenvolvendo projetos de impacto social com um time forte e sonhador. A gente tem uma noção de que as nossas escolhas sobre os próximos passos dos projetos têm que levar em consideração as pessoas, e falamos sempre sobre isso. Uma das formas de sempre lembrar da missão, da visão e dos valores é, em toda reunião geral, falar junto dos membros e procurar dinâmicas para que essas pessoas lembrem sempre do seu propósito dentro do time. Falar sobre os valores de maneira explícita, citando casos em que eles foram bem utilizados e também casos que não foram bem utilizados, ajuda a fomentá-los dentro do time. Estar aberto ao diálogo é outro ponto importante na construção de uma cultura forte e bem definida. Sempre discutir internamente regras e critérios de participação ou permanência dentro do time ajuda tanto os membros a sempre estarem cientes sobre, quanto aos líderes a entenderem o que todos precisam dentro do time. A simbologia também é importante. A liderança pode desde deixar à vista missão, visão e valores nas paredes, até manter o espaço visualmente convidativo para que todos participem, sem separação em setores, em mesas ou salas, por exemplo. Outra forma de construir uma simbologia é pensar em elementos além do logo e da bandeira que representem o time. Utilizar um mascote ou referenciar o time a algo é uma ótima ideia.
Dentro da Enax UFC, a gente tem uma cultura muito voltada para o mar. Afinal, o Ceará, na zona costeira, ele é conhecido pelos jangadeiros e a gente se utiliza de vários elementos marítimos para fortalecer essa cultura. Usamos âncoras, navios, cor azul, peixes, estrela do mar, premiações com nomes que remetem ao mar e, claro, a nossa mascote, a maré, um peixe cirurgião patela de pelúcia. A raça da Dory. A criação de rituais também ajuda a construir uma cultura. Por exemplo, o fato de as boas-vindas dos novos membros ser na praia, ou mesmo a comemoração dos aniversariantes do mês na reunião geral com um bolo, cria no membro a sensação de pertencimento que é tão importante dentro do time. Outro exemplo de ótimo ritual é criar uma cultura de feedbacks mensais dentro do time. Assim, as pessoas elas podem saber como é que elas estão se portando, buscando sempre falar sobre pontos positivos e pontos de melhoria. Porque assim, tem uma aceitação melhor do que você está falando. E vale lembrar que elogios devem ser dados em público, mas as repressões devem ser feitas em particular. Expor as pessoas não ajuda em nada. E claro, é importante ter rituais dentro da imersão. E por falar em imersão, esse é um momento importante para a construção do sentimento de pertencimento de novos membros. E até uma forma de manter os membros antigos engajados. Por isso, dentro da Enax UFC, nós dedicamos um bom tempo para o planejamento dela. Nossa imersão consiste em 2 dias e desenvolvemos dinâmicas que convidam os membros a participarem e entender sobre sua importância dentro do time. 2 exemplos de dinâmicas que sempre utilizamos são a criação de envelopes para cada membro, e esses envelopes eles são confeccionados por eles, e ficam colados na parede para que todos os membros possam escrever algo que admiram na pessoa, ou mesmo um agradecimento por alguma atividade que a pessoa desempenhou. E a dinâmica da roda viva, em que os membros contam sua trajetória de vida para outro membro e, ao fim, compartilham um resumo em uma roda de pessoas. Essas 2 atividades ajudam os membros a se sentirem parte de um todo e os unem além da universidade do projeto. Nos processos seletivos, deve haver análise de alinhamento cultural, ou seja, não observamos apenas as habilidades profissionais dos candidatos, observamos também habilidades socioemocionais. Verificamos as atitudes do membro nas dinâmicas, pedimos feedbacks e sempre tentamos tornar as entrevistas o menos formal possível. Investir em cultura é investir em um pilar significativo para a felicidade do trabalho, o que a liderança faz e onde ela gasta seu tempo. O que ela pune e o que ela tolera também ajudam a construir a cultura dos membros. Em suma, se você quer ter sucesso em seus projetos, você precisa dar sentido ao trabalho de cada pessoa envolvida. E ter uma cultura bem estruturada ajuda bastante nisso. Resumindo, para vocês poderem printar a tela ou anotar as coisas daqui, aqui vão algumas dicas do que foi citado anteriormente. Discutam entre os membros qual é a missão, visão e valores prezados por vocês, incentivando inclusive atividades coletivas do time, em imersões, por exemplo, para que todos possam construir a missão, a visão e os valores juntos. Crie rituais que auxiliarão na consolidação da cultura, tornando o que no começo parece algo pontual, mas que se torna rotina na equipe. Definam as regras da equipe junto de todos os membros. Busquem identificar o perfil das pessoas que compõem o time de vocês, buscando sempre a diversidade e o fortalecimento da equipe. Engajem os membros do time, delegando demandas para todos, de modo a desenvolver a liderança. Esse é um ponto fundamental para a sustentabilidade do time. Mantenham no time as pessoas fortemente alinhadas com a missão, os valores e a visão do time. Isso é essencial para o plano de desenvolvimento da cultura do time, uma vez que estas serão responsáveis por cultivar a cultura organizacional nas próximas gerações. Busquem entender o desalinhamento cultural de membros veteranos e como o time pode proceder nessa situação. Esse ponto é muito relevante e vai depender da gestão organizacional de cada time. Vale a pena refletir também se o grau de desalinhamento é passível de desligamento. Procurem desenvolver junto ao time de vocês aspectos identitários próprios no ambiente sociocultural, podendo se tratar de uma peculiaridade regional, um grito de guerra ou até mesmo uma paleta de cores que remeta a uma característica própria do time. E lembre sempre que um time é feito por vários membros, então esteja sempre aberto a conversar e ouvir a todos para melhorar sempre a gestão. Obrigado, e qualquer dúvida é só chamar no Instagram ou enviar um e-mail. A gente está sempre aberto para bench.